Então, pessoal, primeiramente, super bem-vindos, boa noite para todos, né? Vou dar aqui um overview geral, porque a gente tem os Connects, que são os membros do Connect, mas a gente também abre para convidados. Então, primeiramente, queria dar boas-vindas a vocês, ao Ricardo Dalbosca, ao Ricardo Santin, por terem aceito o convite, estar aqui, né, nessa noite compartilhando com a gente. E dando um overview para quem, né, não conhece a nossa confraria, então eu vou apresentar um pouquinho para vocês. Então, o Connect Executive Hub, a gente já tem 5 anos nessa jornada. A gente acredita muito no poder das conexões, então, que as conexões de fato movem o mundo. A gente muda de emprego, a gente se conecta com as pessoas, a gente faz movimentos de negócios, então tem tudo a ver com qual é o ecossistema que a gente de fato está inserido. Aqui é um pouquinho de quem eu sou, então eu sou a Silvana, né? Sou founder aqui do Connect Executive, mas também tenho outros chapéus, então estou como responsável na Latam, né, da Renault, atuo como conselheira, investidora, atuo também na WTC como presidente da regional de Pessoas e Cultura, então são alguns chapéus do que eu tenho, né, administrado aí ao longo dessa jornada. O Connect, o que é? Ele fomenta uma conexão de executivos sêniores com membros de várias empresas, né? Tem membros de outros países, e de estados, justamente nessa jornada. A gente fala muito de ser um movimento para ampliar conexões, mas também para o desenvolvimento executivo. Então, a gente tem algumas trilhas aqui, seja para ampliar repertório, para ser board advisor de startups, para fazer vários outros movimentos que quem é membro conhece com mais propriedade. A nossa comunidade hoje tem cerca de 80 membros, são de diversas empresas, mas a gente fala muito que é um hub de CPFs, né? Então, são as pessoas individualmente que querem fazer parte, trilhar essa jornada, e é um pouco da maneira com que a gente cocria. Aqui alguns recados para quem já está na nossa jornada, tá? A gente tem um processo de assessment, então a gente tem uma parceria com a Assess First, e a Ellen super parceira aí de longa data. A gente já enviou os links, são 3 grandes relatórios, a gente marca depois da sessão coletiva para troca, co-criar junto aí os próximos passos. O peer coaching, que a gente faz as duplas de conexões, a gente já tem o Forms, justamente neste momento de falar, putz, eu quero, sei lá, ter uma primeira cadeira de conselheiro. Quem são os conselheiros daqui para trocar figurinhas? Então, este Forms, quem não preencheu, fica aqui o recado, porque ele é bem relevante. E a nossa agenda dos próximos eventos já está, né, na agenda de quem é membro, mas para quem estiver aqui nos acompanhando, dia 22 de abril, a gente tem um evento lá em São Paulo, na Fundação Dom Cabral. Então, a gente vai estar com o Gustavo Borges, vai estar com o Ciro, que é o presidente da Volkswagen, vai estar com a Ana, ela foi CEO da L'Occitane, foi também da Samsonite e agora está como conselheira de diversas empresas. E também ali o Gustavo Donato, que foi um dos palestrantes de um dos eventos que a gente teve na Dom Cabral. Então, ele trabalha bastante em conselho e com o conceito de Foresight Strategic. Então, é um tema bem relevante ali que a gente vai estar discutindo. Além disso, a gente faz os jantares. Então, vão ter 2 jantares, um em Curitiba, dia 16, e um em Joinville, que inclusive o Ricardo, que está aqui, né, vai ser um dos co-hosts, junto com o Guilherme Marcondes, que é o diretor lá da Whirlpool. Né, são grupos menores que a gente realmente estreita conexões e relacionamento. Então, se porventura vocês conhecerem alguém, né, seja desses locais e se interessarem, também tem os links aqui de inscrição. E para hoje, tá? Então, hoje o momento é dividido em 2 grandes momentos, né? Tanto o Ricardo dando com maestria a expertise que ele tem, que ele vai compartilhar com a gente uma palestra. A gente abre no momento que o Ricardo Santin vai compartilhar um pouco do overview e o que ele vivenciou nessa jornada, porque ele passou pelo processo de mentoria e está justamente neste processo. Depois abrimos para perguntas e respostas e temos um momento que a gente separa em mini salas. Então, são 3, 4 integrantes por sala, que vocês vão ter a oportunidade de estar conhecendo pessoas de outros estados, segmentos e tudo mais, justamente para a gente ampliar conexões, estreitar relacionamentos. Né? Então, esse é um pouquinho da nossa agenda de hoje. Então, antes de mais nada, né, abrindo agora oficialmente o nosso encontro, então, a nossa palestra de hoje é com o Ricardo Dal Bosco. Então, né, atua aí como conselheiro, escritor best-seller do livro Do Invisível ao Inesquecível, estrategista de marca pessoal, faz mentoria para grandes executivos, né? Então tem uma carreira slash aí também para compartilhar. E o Ricardo é o diretor lá na BMW,
passou recentemente, acho que até está passando, ele vai contar um pouquinho para nós do processo de mentoria e deste posicionamento de imagem de marca, de criar autoridade, uma série de outras coisas, e vão estar aqui com a gente compartilhando a visão e trocando figurinhas conosco. Então, primeiramente, queria novamente agradecer Ricardo Dal Bosco por ter aceito o convite, ao Ricardo Santin por ter feito a conexão, nos apresentado, né, e estar aqui nos conectando. E a noite, né, vai ser fantástica com certeza. Então, mais uma vez, super obrigada. Então, mais do que uma palestra, como a gente está aqui numa turma pequena, vai ser um bate-papo aqui também, e conto com a colaboração de vocês no chat ali, uma outra intervenção, mas também a maior parte da discussão provavelmente vai ser no final, até mesmo porque é muito bacana palestrar semanalmente para 500 pessoas, 1.000 pessoas, né, num auditório, numa convenção de líderes, numa convenção de vendas, mas as turmas pequenas, eu vou dizer onde é que tem a maior profundidade, onde é que a gente consegue, até o tímido, eu costumo dizer que se solta, né? Numa palestra, numa conversa pequena. Isso é positivo da gente estar aqui agora em 27 pessoas, tá legal? Então, primeira questão, eu tenho uma curiosidade aqui. Com que carro vocês aprenderam a conduzir? Quem puder colaborar no chat ou abrir voz aí, lembram, ou já faz muito tempo? Monza. Ó, quem falou Monza? Bom, já vim pegar no pé. Deixa eu ver quem falou Monza. Larissa. Deixa eu ver mais quem aqui. Escort, Gol. Ó, eu, por exemplo, aprendi a dirigir numa aberração que o brasileiro criou. Ó, teve gente até de Corcel aqui. Aí apelaram, né? Fusca. Apelaram. Como? Fusca. Fusca. Isso aí, ó. Talvez alguns aprenderam a dirigir com esse carinha que está aparecendo aqui na tela, certo? Vi que apareceu aí. Né? Já outros, um Corcel, vi também por aí. Tá? Outros, então, bom, como inclusive nosso colega abriu o áudio aí, ó, o tal do Fuqueta, onde provavelmente, deixa eu ver quem que era que colocou o Fusca aqui. Foi por áudio, né? Quem era quem? O nome? Rodrigo Menor. Rodrigo. Rodrigo, na verdade, seus pais não lhe colocavam no banco de trás, né? Você era jogado lá para trás, só ficava aquele cotoco da cabeça assim aparecendo, né? No FUC. Eu todo mundo sem... eu só andava no chiqueirinho lá atrás. É isso aí. Né? E todo mundo sem cinto de segurança. E a gente não sabe como é que a gente está vivo até hoje. Eu costumo dizer que as gerações Y, X e Baby Boomers, na verdade, são sobreviventes da humanidade. Tem que ser figuras que têm que ser estudadas, né? A palavra resiliência surgiu nessa época, fazendo autoestudo, autoconhecimento. Rural Willis, espetacular. Bom, na época, a gente conduzia, inclusive, essas figuras aí, alguns até aprenderam a dirigir de Monza, apareceu quem falou Monza, certeza que era o playboy ou a patricinha do bairro, né? Porque quem tinha dinheiro para andar de Monza, olha, Monza dava para se exibir. Tinha aquele braço que descia entre os bancos, era uma inovação na época. Teve aqui a Larissa, né, falou Monza, Sebastião também, na época era um carrão. E assim como a gente aprendia a conduzir com esses poucos veículos, porque a gente não tinha a variedade que temos hoje, a gente também aprendeu de uma maneira quase que única, geralmente com o pai, né? Um outro com a mãe, mas os mais moderninhos, talvez até na autoescola, primeira vez, mas a primeira vez que muitos de nós dirigimos foi legal, né? Eu sei, total na ilegalidade. O tio, o padrinho, o pai dava a chave, senta aí, vamos. Agora a gente aprende a dirigir essa aberração aqui. Por que eu estou fazendo essa lembrança e essa questão nostálgica logo aqui no começo? Porque se antes a gente aprendia, por exemplo, né? Aí, ó, nosso colega ali jogado lá no chiqueirinho e olhando como os outros faziam, se na direita a gente tem o chiqueirinho, no outro a gente tem a criança moderna, né? De cinto, cadeirinha e até uma shakeira de whey protein do lado. Hoje em dia as pessoas elas aprendem e buscam informação por outros campos e não mais pelos campos que a gente buscava. Tanto é que se a gente pegar, por exemplo, um local próximo onde é que eu morava nos Estados Unidos, esse caso aqui é real, e aí um tempo atrás a gente teve esse tipo de situação.
Ou seja, um irmão de 8 com uma irmã de 9, de uma irmã de 4, né? É metade da idade dele, bateu aquela fome de madrugada e pensaram, aí, Ohio, vamos buscar um Mac, né? E eu já trabalhei, inclusive, no Mac, inclusive nos Estados Unidos também. E aí, bom, tomaram a decisão que se fossem acordar os pais já era. Era um, né, voto vencido. O que acontece? Foram para o YouTube. Claro que tinha um filho da mãe lá que fez um vídeo ensinando como dirigir o furgão X, que era o modelo do pai deles, né, dos pais. E aí aprenderam. Olha, bastava. O Ricardo Santinha é da área automotiva aqui, né? Então, bastava tirar do P, botar para o D do drive e sair conduzindo. Resumo: dirigiram 2,5 km e pararam num drive-thru do McDonald's. O irmão de 8 e ela com 4 anos ao lado dele. Aí abre aquela janelinha do drive-thru, eu fico imaginando a cara de espanto, né? Quase que aquelas pegadinhas antigas de Volanda. Tipo, cadê a câmera aí para eu ver como é que, né, onde é que está a câmera escondida, onde é que está a brincadeira. Até mostrar que nariz de porco não é tomada e que aquilo era verdadeiro, não era uma brincadeira. Aí a gente teve polícia sendo chamada, os pais sendo acordados, e lá vai. O mais incrível não era que os filhos pegaram o veículo e foram conduzindo em função do que, não do que um pai, um padrinho, a mãe ensinou, mas sim lá por causa do vídeo, mas sim do relato do oficial de polícia que estava trabalhando naquela noite. Ele falava o seguinte, abro aspas, o mais incrível não é que eles vieram conduzindo 2,5 km. O mais incrível é que eles conduziram, e a gente puxou nas câmeras da cidade, vieram conduzindo muito melhor do que muitos adultos. Ou seja, a forma de aprendizado mudou, inclusive nas coisas cotidianas, né? Ou seja, no nosso dia a dia, que antes a gente não dava muita bola, hoje em dia o padrão mudou. O padrão mudou, inclusive, numa condução, e que a gente também não precisa mais ir atrás da informação. Ela vem até nós, já que há 30 anos buscávamos informação numa Barça, num Almanac Abril, numa revista Seleções, numa fita cassete ou num VHS. Se você era fissurado por algum filme ou até documentário, você ia para a locadora e ficava esperando aí chegar aquela sua fita tão prometida. Ou seja, para a gente assistir, ou melhor, escutar o lado B, a gente tinha que ou rebobinar com uma caneta Bic, ou então a Adriane, que estou vendo aqui agora, tinha que rebobinar com mindinho, né? Ou seja, atrapalhava, arranhava toda aquela unha ali, e aí conseguia escutar o lado B. Hoje em dia, se a gente conecta no Spotify a música favorita e aquilo não liga em 2, 3 segundos, você está xingando aquela sua operadora de telefone. No passado, a gente aprendia daquelas maneiras, ou então, no máximo, com o saber popular, passado de um avô, né, ou de um pai, de uma mãe. Se você deu sorte de nascer num ambiente onde é que o saber popular e o conhecimento era transmitido. Agora, no máximo, você conseguia buscar conhecimento na vila ou na cidade onde é que você morava. E se você nasceu numa cidade pequena como eu, não tinha grandes acessos. No máximo, eu conseguia conhecimento ou ver até onde é que ia o meu universo, até onde o limite da minha própria bicicleta ia, da Caloi Cross ou da sua Monarch. Ou seja, a gente aprendia muito na rua. Lembram como a gente aprendia tanto na rua com os amigos? E que os seus pais ele falavam o seguinte, quando começar a anoitecer, volta para casa. Hoje em dia vocês têm dificuldades de colocar os seus filhos de dentro de casa para fora. Então, nem mais o castigo que a gente recebia de que se você não se comportar, você vem para dentro de casa, hoje em dia funciona, não dá mais. Né? Hoje em dia, a filha do Santinho, ela torce para que ele fale para ela não sair e não vir da rua para dentro de casa, porque nem na rua mais estão. Bom, esse era o nosso mundo e o nosso universo, então a nossa consciência tinha esses limites, o limite da informação. Então, Bosco, mas por que você está fazendo esse tipo de provocação? Porque quem tinha acesso, então, aos canais de comunicação, que nos traziam a informação, podiam fazer a propaganda que quisessem, porque o acesso era pouco. Lembram da propaganda? Peça batom, compre batom. E quase toda a propaganda
era enfiar a goela abaixo a marca, o produto. E o porquê? Porque eles podiam. Olha, as propagandas de carro também iam enfiar a goela abaixo que aquele carro era o melhor. Ou seja, os gatilhos mentais eram outros. E naquele espaço de 24 horas, numa rádio, numa TV, ou no espaço diário que você tinha num jornal ou numa revista, e algumas revistas, até mensais, que a gente ficava esperando chegar na banca, era esse pequeno espaço disputado por poucos. E esses poucos era apenas quem tinha dinheiro. Se você não nasceu em berço de ouro, como eu não nasci, era muito difícil você ter espaço. Se você não tinha uma empresa grandiosa, como é que você ia parar numa propaganda na Veja? Se você, inclusive, não fosse uma marca pessoal que era considerada uma celebridade, e não apenas um influencer, como é que você seria entrevistado nas páginas amarelas da Veja? Isso praticamente não existia. Um palestrante, sem ter 20, 30 anos de rodagem, de muito terreno batido, de muitas convenções das empresas, palestrando também não existia. E era a época do auge das convenções, quem lembra isso, na década de 90, é onde os palestrantes fizeram muito dinheiro. Ou seja, os colaboradores, muitos de vocês são executivos e executivas ainda, era a época de ouro que colocavam os executivos e executivas num hotel em Porto Seguro, todo final de semana, com toda a família e tudo pago. Quem aí tem isso ainda? Ou seja, poucas marcas tinham acesso a levar a informação. Então, eu fazia do jeito que eu queria. Só que grande parte dos profissionais não percebeu que o mundo mudou. Eu costumo dizer que a gente acabou sendo, né, ou não percebendo, que nós hoje vivemos num mundo que não existe mais. Então, grande parte das marcas corporativas e principalmente pessoais, a gente não atualizou a nossa narrativa. A gente não atualizou a nossa narrativa porque a gente acredita ainda que a gente deve fazer com a nossa própria marca o que marcas como Peça Batom, Compre Batom faziam. Ou seja, a gente continua forçando a barra, querendo dizer para o outro o quanto que eu sou bom, o quanto que eu sou melhor, e não o contrário, e não gerando valor para depois eu ser retribuído. E isso faz vocês se identificarem, principalmente quando vocês participarem de grupos de network como este, entre outros, ou vocês forem se apresentar, e vocês vão ver que na próxima tela, que muitos fazem a seguinte questão, a seguinte apresentação. Olá, eu sou fulano, me formei, sou filho da PUC, depois fiz meu MBA na GV, depois comecei minha carreira na empresa X, inclusive seu nome, né, virou sobrenome, o seu sobrenome virou o nome da empresa, fulano ou a fulana na empresa X e Y. Atualmente sou diretor da empresa tal, tenho X filhos, bom, procriei que nem coelho, tenho mais 2, 3 pensões, moro em São Paulo, torço para o Palmeiras, estou fazendo 3 cursos. Conselheiro ESG, diversidade nas organizações. Um prazer estar aqui com vocês. Alguém reconhece essa típica apresentação? Se a gente passasse aqui, né, um shaking hands, numa apresentação, é o que grande parte assim se apresentaria. Então, Bosco, ok, mas o que está de errado nisso? Está de errado nisso é que hoje em dia a gente tem muita informação, se quiser, pelo outro, sobre o outro. E apenas eu dizer o que foi o meu passado, se antes aquilo me colocava num posto, num trono de todo-poderoso, sou um rei ou uma rainha, hoje em dia já era. Você está full se depender só disso. Afinal, se você quiser ainda fazer a sua propaganda só do modo antigo, você está fazendo isso aqui. Ó. Você falou do seu passado, aí falou um pouquinho da desgraça do seu presente, não falou nada do seu futuro e muito menos como é que você pode me gerar valor. Então, se eu estou lhe escutando, eu só quero saber, né, qual é o problema que você me resolve. E nem tanto o quanto você é foda por ter ficado 20 anos na empresa X ou Y. Aquilo, é claro que ajuda também. A grande questão é que não dá mais, numa narrativa, a gente falar apenas quem a gente foi. As nossas conquistas passadas. E quando a gente traz para a rede social, esse show de horrores continua. Porque quando vocês abrem um LinkedIn, 10 a cada 11 posts que vocês verem amanhã de executivos e executivas no seu feed é uma aberração.
Ou seja, pouca gente gerando valor, ensinando, contribuindo, mas grande parte só dizendo: olha como eu sou foda, olha a minha premiação, e aqui mais um certificado, e terminei mais um curso, e eu sou bom, e eu fiquei 20 anos aqui, me contrate, está aí o meu produto, goela abaixo do meu serviço. Você pode ter isso também. O problema é quando é quase tudo isso, em termos de como é que você passa a sua percepção ao mercado. Ao perceber isso, você vai entender que hoje em dia as pessoas estão cagando para os seus sonhos, as pessoas estão cagando para o seu esforço, estão cagando lá para a sua história. Então você pode falar de você, não cola mais do modo como era 20, 30, 40 anos. Então, como se projeta uma marca pessoal, inclusive hoje em dia, seja de alguém recém-formado, executivo, empresário, eu trabalho em toda essa gama, é completamente diferente. As pessoas, no primeiro plano, elas só querem uma coisa, só uma, que você resolva a desgraça do problema delas. Porque se eu não ver que você é a solução, como é que eu vou optar pela Marcele, pelo grande Lucas, pela Francine Basco, que eu estou vendo aqui, pela Larissa ou pelo Alessandro? E por que eu não vou optar por vocês? Porque hoje a gente tem acesso a um volume de informação para escolher o que no passado a gente não tinha. Mas quando você só fala de você, você resolve apenas o seu problema. Está querendo, nem resolve o seu problema, mas está querendo apenas resolver para você e não o meu. E quem compra sou eu, é o outro lado, é o seu público-alvo, seu potencial consumidor, seu potencial cliente. E isso está acontecendo por quê? Por causa dessa dinâmica que vocês vão ver a partir de agora na tela. O que é isso? A partir, principalmente, do começo dos anos 2000, a gente ganhou o boom das redes sociais. E se até a pandemia a gente já vinha num percentual mundial de 38%, que é o azul clarinho, lá em cima, 38% é o que as pessoas passavam no tempo livre delas, com a cara enfiada num celular ou num tablet, ou seja, quando elas não estão dormindo, não estão trabalhando, elas estavam conectadas, tá? Num device, num dispositivo móvel. Com a pandemia, dá aquele dente ali para baixo, aquele abismo, aquela quebra, aquela fossa mariana. E vai aumentando ainda mais esse percentual. E a previsão é que até 2030, e 2030 está aí, hein, pessoal? 4 anos e 9 meses, bem-vindo 2030, parecia tão distante. Em até 2030, o percentual mundial passará a 52%. Ou seja, mais da metade das nossas vidas, quando a gente não estiver trabalhando ou dormindo, a gente está com a cara enfiada num dispositivo móvel. O brasileiro já é o terceiro no ranking mundial. Já totaliza 3 horas e 34 minutos em média numa rede social. Não estou falando de internet. Aí é muito mais que isso. Chega a bater 8, 9 horas, dependendo do período. Mas a média só em rede social brasileiro já bate 3 horas e 34 minutos. Aí eu pergunto, como é que vocês estão sendo estratégicos, então, dentro desse ambiente? Ou estão entrando no Instagram, no TikTok, no YouTube, no LinkedIn, diariamente, só para ver como a vida do outro é melhor que a sua? Como o outro estava hoje num barco no Caixa d'Aço, em Porto Belo, em Santa Catarina, e você estava assim, ó, dentro da empresa. Como o final de semana do outro da outra foi mais poderoso e poderosa do que você. Quanto desse percentual aí você está utilizando para ser percebido ou percebida de forma estratégica na sua marca? Porque se você não tiver, vai ficar chupando o dedo e concorrentes que têm metade da sua experiência, 1/3 da sua trajetória, cursos e mais o que você quiser ficar comprando aí no mercado, porque você acredita que aquilo é que vai. Não, agora, quando eu terminar esse curso, é que eu vou ser foda da moça. Vai pro diabo, porque não vai acontecer coisa nenhuma dentro disso. Porque o jogo mudou. O jogo não é mais aquele apenas, né? Não é mais aquele jogo de que quem tem mais a hard skill. E não é principalmente por causa dessa galerinha que está aparecendo na tela. Principalmente a partir de 2003, a gente teve o boom das redes sociais digitais. Redes sociais não é algo de agora. Rede social é algo secular até milenar. Por exemplo, quem aqui é rotariano? Tem alguém aí, rotariano ou Lions? Se você é de uma igreja, por exemplo, adventista do sétimo dia, da sua igreja católica, se você é maçom,
se você faz parte de um time organizado do Coxa, aí em Curitiba, né? Ou se é sofredor como eu, né? Vascaíno, e faz parte da Força Jovem, tudo isso são redes sociais, só não eram digitais. Então, rede social é algo que existe há muito tempo. Só que a partir de 2003, a gente tem aqui o boom do quarteto que muitos de vocês usam até hoje. De 2003 até 2006, eu não vou citar Orkut, tá bom? Já que vocês não usam mais, e não citarei Fotolog. Tá? Mas entre 3 até 6, a gente tem o surgimento do LinkedIn, do YouTube, do Facebook e do Twitter, atual X, esse quarteto. Tem muitas vezes pessoas, por vezes eu estou palestrando em convenções de vendas sobre LinkedIn, inclusive, tem gente, então, Bosco, então você acha que eu tenho que usar o LinkedIn? Aí eu falo, pô, pequeno gafanhoto, você só está 20 anos atrasado, né? Só 20 anos atrasado numa rede social. Ah, mas eu pensei que era apenas para procurar emprego. Não sabia que a Microsoft tinha comprado em 2016. Pois é, 2016 parece ontem, né? Mas, caramba, cara, já vai bater 10 anos ano que vem aí, né? Já vai uma década. Você pode postar daqui a pouco, pode fazer um post, pode fazer um artigo e, consequentemente, eu posso me posicionar. Então, o que antes era difícil acesso à informação, lembram da Barça lá no começo? Lembram do Almanac Abril, revista Seleções? Antes a gente precisava se deslocar muito para conseguir informação e precisava ter dinheiro até mesmo, porque se a Barça fosse reajustada hoje, custaria 18 mil reais para adquirir. Então, seus pais, quando compraram, se alguns pais de vocês compraram, agradeça a eles se estiverem vivos ainda. Eles fizeram um milagre naquela época. A Barça era o mesmo preço do Monza, se bobear. Ou seja, era muito difícil a gente ter o acesso à informação. A partir dos anos 2000, bom, esses carinhas que estão aparecendo aqui na tela, muitos de vocês visitam eles diariamente, antes até de sair da cama. Ou vai me dizer que vocês acordam e ainda com a cabeça no travesseiro abrem Harvard Business Review, a newsletter do MIT Technology ou o blog do ricardalbosco.com para ler um artigo sobre marca pessoal. Nem ferrando. Okay? Vocês dizem, não, estou buscando aqui informação no Instagram. Também, mas não só isso. Estão vendo como é fácil passar 3 horas olhando? Porque aquilo é muito mais divertido. E aquilo não é mais segmentado como éramos. Vocês lembram que quando vocês acessavam um jornal da sua cidade, se tiver algum gaúcho aqui, acessava Zero Hora, um catarinense acessava Diário Catarinense, ou Correio Brasiliense, ou Folha de São Paulo, Estadão. E aí estava setorizado. Era a área de negócios, era a área de indústria, lá no final é a área de esportes e novela. Agora não, se abre a sua timeline do Instagram, daqui a pouco, quando acabar aqui a palestra, ou do LinkedIn, aparece tudo junto e misturado. É um ursinho arranhando a tela, todo fofinho, que dá vontade de amassar. É também alguém falando de SG. Depois vem o Ricardo Santini falando sobre liderança. E, de repente, aparece a Silvana divulgando uma vaga na indústria. Ou seja, os editoriais, está tudo junto e misturado. Quando isso se torna possível, principalmente com o boom das grandes redes, claro que depois veio o WhatsApp, Instagram 2010, TikTok 2016, assim como milhares que existem hoje, tudo começou a mudar. E, consequentemente, se agora eu tenho informação, eu passo a desconfiar. No passado, a gente era fácil cair em alguma coisa. Agora, não. Se eu tenho este volume à minha frente, eu escolho. Então, não me importa mais a mensagem, já que no passado, há 30 anos, o difícil era chegar a mensagem. Agora, a mensagem chega todo dia. Tanto é que vocês se enjoam. E aí vocês inventam. Fazem até postagem disso. Os últimos 15 dias eu não postei, porque eu entrei em detox digital. Já viram esse tipo de postagem? Talvez até alguns de vocês fez isso. Quando você começa a perceber essa jornada, vai entender o porquê que mais de 3/4 dos millennials, ou a geração Y, são os nascidos de 82 até 96, e a geração que mais consome atualmente no planeta, o mais que tem cascalho para gastar
em vocês, para comprar carro, para comprar sua mentoria, para te contratar palestra. Por isso que mais 3/4 não acreditam naquela publicidade tradicional. Qual era a tradicional? Compre de mim, compre batom, olhe como eu sou bom. Joia até aqui? Quando vocês entendem isso, vão perceber que, caramba, importa então não só a mensagem, mas muito mais o mensageiro agora daqui para frente. Quem está me trazendo a mensagem? E principalmente gerações Y e Z questionam cada vez mais quem está por trás daquela empresa. E aí eu vejo se eu vou comprar. Por isso que muitas empresas, quando sabem trabalhar a marca pessoal, inclusive de seus colaboradores, executivos, conseguem vender muito mais por meio deles. Porque aí cada CPF pode se tornar um canal de venda. Basta você ser estratégico dentro dessa construção, com o seu time, na sua empresa e na sua própria marca pessoal, para você chamar atenção. Até você pode não ser empresário e estar aqui assistindo do Augusto agora. Mas mesmo você como um colaborador, se você se torna um canal de vendas para as pessoas lhe contactarem, e até pode não ser a sua função, o seu passe vale mais. Aquela empresa não vai querer lhe perder tão fácil. E essa foi a minha própria realidade no passado dentro de multinacional. Ou seja, investidores, assim como grandes players que queriam ou comprar o produto ou comprar a empresa, começavam a entrar pelos meus canais digitais. Isso fazia com que, quem está trazendo aqueles leads qualificados para dentro? Tal gosto. Era a função do cara? Não, não é. Mas, poxa, quem é o cara que a gente não vai perder? Quem é o cara que a gente não quer deixar indo embora? Ou seja, Dal Bosco, eu estou entrando agora, então, aqui dentro da minha estratégia, numa era digital? Não, a era digital já foi, pelo amor de Deus. Você está entrando numa era de desconfiança digital. Ainda mais num país como este, que não importa nem tanto o que você fala, mas principalmente quem fala. Porque quem fala pode ter um peso e que pode entrar de uma maneira muito sutil ou pode gerar um cancelamento. Neste país, dependendo de quem fala, o cancelamento é real ou é uma ilusão. Quando você começa a perceber o poder que você tem hoje, vai entender que você pode embarcar nesses trens que passam, como o LinkedIn da vida, para levar você de uma forma muito mais rápida para o seu objetivo. Já que muitos de vocês continuam a tratar suas redes sociais como esse carinha aqui que vocês também lembram. Tamaguchi, Tamagotchi. Quando, por vezes, eu pergunto, e aí, como é que você trabalha a sua marca pessoal digital? Como é que você trabalha, por exemplo, o seu próprio LinkedIn? Ah, Dalbosco, ele está aqui nem um Tamaguchi, eu só não deixo morrer. Né? A pessoa não lembra nem a senha daquilo. Você só alimenta, só vai lá de vez em quando e passa, dá uma pincelada, e você acredita que a sua vida vai mudar. Que vai ter um milagre, que vão aparecer oportunidades de forma vasta na sua carreira. Não sei quem lhe contou essa ilusão. Agora, se você começa a pensar de um modo diferente, vai entender que você está com um pote de ouro na mão para projetar a sua marca, mas não está aproveitando. Porque há 15 anos a gente tinha que chegar nas pessoas dessa maneira. Há 15 anos, vocês iam digitar um SMS, vocês tiravam um espaço entre as palavras, ficava tudo grudado, depois ninguém entendia, podia vir a NASA para tentar decifrar aqui, não dava para entender, porque a gente não queria passar para outra mensagem e pagar mais, lembram? E tirava espaços para pagar menos dentro dessa jornada. Caramba, era tão difícil você se vender, você remeter um currículo, tinha que bater porta, pastinha, você fazia papel com brilho, 30 gramas, 80 gramas, e agora é meu cartão de visitas, esse é o meu diferencial. Você apostava em pastinha diferente e cartão de visitas. Agora, a rede social tirou o que havia entre vocês e o público-alvo. Ou seja, para você ser encontrado, você não precisa ser mais o cara da TV, o cara do rádio. Tem alguém que hoje ele leva para frente, se chama algoritmo. Mas há 15, 20, 30 anos, quem levava para frente, quem era o algoritmo, eram esses caras. Você dependia da Marlene Matos, dependia de um Boni, para ir para o programa do Jô, para ir para a Malhação, para ir para a Xuxa, para ir para a Gabi, para ir. Ou seja, vocês têm a chance de todo dia impactar as pessoas por meio da criação de visibilidade. Então, visibilidade
Até eu não gostaria que fosse, mas o jogo mudou. Se você não a tem hoje em dia, a trajetória para você ir até a autoridade, porque tem uma diferença muito grande, visibilidade e autoridade. Mas se hoje você não tiver visibilidade e não aumentar a boca desse seu funil de vendas de pessoas que passam a lhe conhecer, ou se você depender apenas de happy hour, de entrar de negócio, do almoço de negócio, você tem que ter tudo isso também dentro da sua jornada. Mas se depender só disso, para conhecer pessoas, você está ferrado, porque nada se compara atualmente à possibilidade, à vastidão de networking causado pelo ambiente digital. Até mesmo porque, quando você se torna alguém mais poderoso ou poderosa neste ambiente digital, quando você chegar no ambiente offline, presencial, naquele almoço ou jantar de negócio, grande parte que vai estar lá já sabe quem você é. Já vem de uma maneira mais clara, mais intencional. E você também consegue entender melhor os ambientes que vai frequentar. E não apenas vai nos eventos de maneira desesperada para ver. Vou ver o que rola lá hoje. Porque eu vou lá para fazer um network, como dizem. Ou pior, quando o cara está em transição de carreira e ainda eu escuto aquela frase. Agora eu vou ativar meu network, meu Bosco. Aí quer dizer que, bom, o barco já virou. Visibilidade é o primeiro passo para você começar a ganhar respeito, para você construir admiração, para você chegar numa reputação no seu público-alvo e então conquistar a autoridade moral, que é você virar top of mind. Ou seja, você virar o primeiro na mente e no bolso também do seu público-alvo. Por que não? Você tem que ser estratégico dentro disso. E você também tem que estar, e a sua marca tem que comunicar isso, você tem que estar com pessoas que também lhe valorizam, porque senão não há tempo a perder. Afinal, né, dentro dessa construção, muita gente acaba se perdendo neste começo, porque a pessoa ela até vai buscar uma visibilidade, mas ela adora só o like, só aquela aprovação, só a paparicação, um bando de puxa-saco no LinkedIn, no Instagram, e lá vai, e pouca gente para gerar valor. E toda semana eu atendo essa galera. Dá o Bosco, eu tenho uma alta distribuição. Dá o Bosco, nossa, eu todo post meu, né, tem 3.000 curtidas. Ah, é, fulana? Ah, é, fulano? E aí, o que acontece? Ah, mas eu não vendo nada. Pô, mas é assim, eu não recebo convites. Eu acho que as pessoas não sabem nem o que eu faço. Ou meu ticket é muito baixo. Porque essa pessoa, na verdade, busca aquele like apenas para cobrir um vazio interno. Uma massagem para o ego. E pouca estratégia tem dentro daquela marca pessoal. Você pode buscar a visibilidade também, a curtida, e isso é bom a depender da estratégia que é desenhada para a sua marca pessoal. Mas só isso não paga boleto. Então não me interessa. Não me interessa, inclusive, não me interessa nem isso desenvolver para vocês. Por quê? Porque eu preciso de carreiras que queiram ser carreiras sustentáveis, que cresçam daqui para frente sem depender apenas do CNPJ que estão. Porque se você depende apenas do CNPJ que você está nesse momento, é um grande risco para você e para sua família. E quando você começa a perceber esse risco, você vai ver que comunicação não é apenas para vender, mas uma necessidade se você quiser a sustentabilidade na sua jornada profissional daqui para frente. Porque é a primeira vez que a gente tem 5 gerações ao mesmo tempo no ambiente de trabalho. Então, se você não investir na sua comunicação, ou seja, offline, assim como digital, por exemplo, nas redes sociais, você vai deixar, sim, oportunidades na carreira, convites, negócios em cima da mesa para outros abocanharem. E esses outros geralmente são menos qualificados que você. Porque toda semana eu escuto também a mesma frase. Tá bom, aquele cara tem metade da minha experiência, mas está vendendo. Ah, fulana tem metade dos meus cursos, minhas certificações, mas recebeu oportunidades. E aí você fica olhando toda vez as pessoas ganhando os destaques que eram para ser seus, lá no LinkedIn, e, consequentemente, você fica chupando o dedo e aquela pessoa menos qualificada, como você diz, e com menos cursos, passa à sua frente. Por que faz isso? Porque você não está conseguindo ser percebido por quem deveria. E só lhe dá valor quem lhe percebe. Então, você aprender como comunicar para diferentes gerações é fundamental, já que a gente tem um ambiente, a gente vive um ambiente hoje em dia, que é o seguinte, a gente tem aqui uma série de gerações ao mesmo tempo convivendo
é que, para vocês não está passando, né, pessoal? Acho que deu uma travada na tela aqui, tá? Daqui a pouco vamos ver se ele vai. Mas mesmo assim já vou, porque eu sei a apresentação aqui de cor. O que a gente tem hoje no mercado? Temos 5 gerações. A gente tem Baby Boomer ainda trabalhando. Baby Boomer são aqueles que nasceram ali após a Segunda Guerra Mundial, até, ou seja, 45, 46, até 1961, aproximadamente. Então, por que estão trabalhando ainda? Esse pessoal com 70 anos, muitas vezes, 60 e poucos? Bom, um dos motivos é que cada vez vai ser mais difícil se aposentar em países como o Brasil. A gente tem também, no mercado de trabalho, se o Baby Boomer ele já era a geração de que uma jornada de vida profissional igual a uma carreira e uma única empresa, então o nome do cara era a empresa X ou Y, a geração X, que veio logo em seguida, veio na mesma perspectiva. Inclusive, quem aqui é X, os nascidos de 62 até 81, você deve se lembrar que o bonito era falar que a gente era o workaholic. O workaholic era, nossa, de encher os olhos. Né? E quando você tinha uma entrevista e o RH lhe perguntava o seu único defeito, você respondia, é o perfeccionismo. Ou seja, isso era a bola da vez. O X, bom, por mais que era um fissurado por trabalho, também agregou em outros quesitos. Foi a geração de 69, de Woodstock, a geração do Paz e Amor, quis causar as revoluções e causou, inclusive, as maiores revoluções de música e cultural até agora. A geração X, inclusive, foi a que questionou, né, muito o próprio modelo de trabalho que se vinha desde a Revolução Industrial. Muitas das legislações trabalhistas surgiram naquela época, só que eles não tiveram força o suficiente. Chegou uma hora que chega de paz e amor, você tem que trabalhar. E aí os pais deram um pontapé e essa pessoa teve que, bom, se virar na vida. Logo em seguida, veio a geração Y. Os Ys, eles são também considerados os millennials, eles nasceram ali de 82 até 96. Essa geração é a chamada geração da ruptura. Eles não queriam ser como os pais, mas não tiveram força suficiente para dar uma quebra por completo. E quem que está fazendo hoje isso? Bom, quem vem com essa força total são os Zs. Geração Z, que muitos de vocês querem esgoelar muitas vezes, né? E reclamam que, poxa, não querem trabalhar, e lá vai. O Z, grande massa, está hoje entre os 18 aos 25 anos, talvez temos até alguns aqui, aquele pessoal que nasceu ali de 97 até 2009, e muitos estão entrando no mercado de trabalho agora. Agora, pasme, se hoje o mercado de trabalho é só de 10% de Z, e alguns de vocês estão ficando malucos com eles, até 2030, o Z representará 58% do mercado de trabalho mundial. Mais da metade das pessoas que estiverem trabalhando serão Zoomers. E essa foi a primeira geração que nasceu digital. Primeira, né, geração que nasceu digital. Ou seja, é um ritmo diferente, é a geração da atenção, é a geração que preza pela experiência. E não é a geração que quer sair muitas vezes aos 16, 17, 18 anos de casa para morar jogado num sofá da casa de um amigo que lhe cedeu aquele espaço. Muitos querem os prazeres da vida e vão se enrolar para sair da casa dos pais o quanto antes. Né? O mais tardio possível, melhor dizendo. Por quê? Porque, bom, os pais que sustentam e os que tiverem condições vão gastar o dinheiro com os prazeres da vida. Então, eles não olham a empresa como sinônimo de trabalho. Eles não vivem para trabalhar. Eles trabalham em vários locais para viver. Tanto é que a média hoje de um Z nas empresas é de 9 meses. 9 meses no Brasil. A média no Brasil já está de 19,3 meses, menos de 2 anos. Se somar todos nós aqui, botar num saco, Baby Boomer, X, Y, Z, 19,3 meses, de acordo com o Ministério do Trabalho, com a GED. Ou seja, menos de 2 anos é o que se fica hoje numa empresa. O Z, ele não olha a empresa como o fim da vida.
como o Baby Boomer e X principalmente olhavam, mas sim olham as empresas como intercâmbio. Eu fico um pouquinho aqui, depois vou fazer outro intercâmbio, depois aprendo mais lá no outro lado. Se eu estiver gostando, eu fico mais por esse outro lado. Quando a gente começa a perceber tudo isso aqui, a gente vai entender o seguinte, que, opa, existe aqui uma jornada a ser descoberta e eu preciso me reinventar dentro dessa construção. Por quê? Por causa que entre 2024 e 2025 tivemos ainda um outro fator. Os alfas vieram depois do Z, também nasceram numa época digital, que são aqueles nascidos de 2010 até 2024. Os primeiros alfas começam a completar entre 24 e 25, 14 anos de idade. Ou seja, estão entrando os primeiros alfas nas empresas de vocês como menor aprendiz. Caramba, Dal Bosco. Isso é uma torre de Babel, né? Porque não sei como é que está todo mundo se entendendo, como é que todo mundo vai se comunicar. A grande questão é que a sua marca pessoal vai ter que comunicar e vai ter que se entender com essa galera, porque senão você está ferrado. E por que eu digo isso? Porque a geração Y, até 2030, será a geração que o maior número gerará CEOs. Não de SAs, mas de PMS. Porque geralmente SAs, pessoal ainda mais velho. Então, a geração Y, nos próximos 5 anos, muitos virarão CEOs. Ou seja, muitos dirão sim ou não para você. Ou seja, pela sua compra, né? Ou inclusive pela sua própria contratação. E vai ter um outro fator. Porque até 2030, se o Z vai compor 58% da massa de trabalho, os primeiros Zs estarão passando os 30 anos e muitos estarão assumindo como head, como manager. E muitos também tomarão decisões por você. Eu vou tentar projetar aqui de novo, porque não sei o motivo ali, mas travou aqui o Zoom, e aí eu vou buscar aqui a imagem, tá? Já para não deixar vocês aqui defasados. O que acontece, então, dentro dessa jornada? Quando eu começo a comunicar, estão vendo agora, né? Tudo jóia? Beleza. Quando a gente começa a comunicar para diferentes gerações, eu abro um leque de oportunidades, vocês estão vendo aí apenas alguns, que você pode trazer para si, ou seja, trazer para a sua marca pessoal. E quando você entende isso, construir uma marca forte, ela lhe possibilita 3 ganhos que no passado eram quase que impensados. Exemplo, eu posso ter mais oportunidades chegando a mim, consequentemente eu escolho quais eu quero abraçar e quais CNPJs eu quero representar. Eu tenho a liberdade financeira. Eu não tenho apenas uma marca dizendo quanto que eu vou ganhar. Porque no passado eu achava isso o máximo. Depois eu comecei a ver que, caramba, o CNPJ está dizendo no máximo quanto que eu vou ganhar esse mês, e mês que vem também. E aí eu vou tentar esperar o tal do bônus. E aí, tá. E aí? A vida é só isso? E quando lá cheguei no topo da carreira executiva, eu vi assim, poxa, mas podia ter acontecido muito mais coisa, podia ter sido muito mais divertido dentro dessa jornada. Né? Então, que seja daqui para frente. Quando você se projeta, você tem muito mais oportunidades caindo no seu colo, você escolhe para onde quer ir. Você também começa a escolher quais tipos de trabalho quer fazer. Você começa a ter liberdades geográficas, se quiser, porque você pode escolher trabalhar onde quiser, que é a minha própria realidade hoje. Ou até mesmo você passa a ter liberdade de tempo. Você passa a escolher quando quer trabalhar. Ou seja, você começa a ver que a vida não faz mais sentido apenas em busca da tal riqueza absoluta, como assim nós fomos educados. Quero juntar muito dinheiro, lá aos seus 65, 70 anos, você se aposentava, comprava uma casa em Balneário Camboriú, no Guarujá, e aí você se aposentava. Agora fica esperando os seus netinhos para os últimos 5 anos da sua vida, que você vai morrer. A expectativa de vida também era 65, 70 anos. Hoje não, que é muito maior no Brasil, mas assim era a vida. Ou seja, a riqueza absoluta e o deixar patrimônio era confundido com o legado, que é muito diferente. Patrimônio, fica tranquilo que quando você se for, seu filho, filha, genro, nora, dão um jeito disso em 2 temporadas da Disney, principalmente, né, com o valor cambial que hoje a gente encontra.
quando a gente olha para a nossa vida de agora, a gente pode ter uma visão diferente do que ela pode se tornar por meio da nossa marca. E por meio de convites que eu posso receber. Afinal, a gente foi educado apenas a ter hard skills. Lembram que sempre nos falavam? Esforce-se e tire vários certificados e você aí terá sucesso. Estude e aí você será uma pessoa feliz. Aí você será realizado. Bom, eu acho que mentiram para a gente. Porque eu não tenho dúvida que todo mundo que está aqui agora, todo mundo deve ter uma dedicação enorme na sua carreira, de ser um lifelong learner, não parou de aprender e não vamos mais poder parar de aprender, nos certificar. Eu não sou contra isso, muito pelo contrário, né? Dou várias formações, inclusive. O problema é que isso não é mais diferencial. Isso é bom para você, ser um LLL, um lifelong learner. Só que seu básico é commodity hoje que você pode fazer para a sua carreira. Há 20 anos era diferencial, agora não mais. Tanto é que depois de um tempo falaram, vocês são contratados por hard skills e são demitidos pelo quê? Por soft skills. Nos falaram uns 10, 15 anos para trás que a gente tinha que ser, surgiram palavras, né, que nunca ninguém nos ensinou, tínhamos que ser resilientes, a gente tinha que ter comunicação assertiva, empático, tínhamos que ser líderes. Ouvimos tudo isso. Só que quando nos ensinaram isso na infância, no primário, no ensino médio, na faculdade, ninguém nos ensinou a como liderar. E ninguém nos ensinou um terceiro aspecto, que é isso daqui, que não dá para ficar em pé com dois pés, numa cadeira com dois pés. E a carreira de vocês, de grande parte de vocês, eu tenho certeza, porque eu trabalho com isso e atendo pessoas todo dia com esse mesmo drama, há anos. Grande parte da carreira de vocês está isso. Buscando hard skills e buscando se fortalecerem os soft skills. Mas grande parte de vocês é uma vergonha nesse terceiro aspecto, nesse terceiro pé dessa cadeira, que vai deixar a sua marca equilibrada, que é como o mercado lhe percebe. Assim como não nos ensinaram soft skills, muito menos nos ensinaram a construir uma marca. Pelo contrário, nos falaram que a gente era parte de algo. Para as mulheres, falaram, inclusive, pior ainda, falaram que vocês eram só parte de um relacionamento que era a mulher do fulano. Típico da década de 70, 80, quem lembra aí? É ou não é? E quando a gente vai ao mercado de trabalho, também não era diferente. A gente só era parte de algo. Olha que desgraça. E que bom que a gente tem a oportunidade de mudar isso, esses preconceitos. E que bom que a gente tem a oportunidade de quebrar essas objeções. Mas eu pergunto para vocês, como é que vocês estão sendo percebidos para quem tem os menos certificados, para quem tem menos experiência? Não passe a sua vez. Porque, por vezes, você pode estar se achando esse cara aqui no mercado. Só que, por vezes, o mercado pode estar lhe vendo dessa maneira aqui. E quanto maior a distância entre quem você acha que você é e quem o mercado acha que você é, quanto maior esse abismo, esse vácuo, esse distanciamento ou esse hiato, menos consciente você está do que você tem que fazer daqui para frente na sua carreira. Do que você tem que fazer daqui para frente em estratégia na sua marca pessoal. O meu objetivo aqui hoje, jamais eu conseguiria elevar vocês do nível A para o nível Z que vocês querem chegar, lá para o topo. Mas eu estou fazendo esse tipo de provocação, porrada no estômago, né? Pô, incomodando, sendo chato aqui, para vocês, no mínimo, elevarem um grau de consciência de que vocês precisam agir. A gente precisa diminuir essa distância, esse hiato, tem que virar um ditongo, né? Ou seja, quem você é e quem o mercado acha que você é, você tem que ter esse entendimento, porque daí a gente começa com uma estratégia e começa a fazer, né, as ações para que você aloque seu tempo, sua energia e dinheiro no ponto certo. E quando você assim perceber e assim começar a construir a sua marca pessoal de forma estratégica, você vai ter cenários como este. Olha aí, para o mesmo serviço, tipos de pagamentos diferentes, para o mesmo serviço, para níveis de marcas distintas. Se você é fraco, se você é forte. Quando você começa
a ser um cara muito mais valorizado, as pessoas cotam você até sem buscar concorrência. Porque você transmite segurança e confiança para o outro lado. Que loucura alguém que está cotando que você vai querer perder tempo com alguém que eles não têm a mínima noção se vai dar para botar a carreira deles na mão. Não dá, não. Ou seja, será que vocês estão passando essa confiança? É isso, inclusive, que eu tenho trabalhado muito no meu livro, tem feito grande sucesso no Brasil, virou best-seller, aí até para quem tiver interesse, QR Code e Amazon, onde eu falo, como é que você sai desse invisível e se torna inesquecível? Como é que você vem para a linha de frente? Como é que você começa a se projetar? Como é que você se torna alguém percebido para então ser valorizado? Porque se você assim souber o como fazer, bom, você traz o posicionamento, você diz para o mercado que você quer, você atinge o seu público-alvo de uma maneira intencional e não fique esperando que o outro lado lhe posicione, porque é muito arriscado isso. Ou seja, como que eu vou botar a minha marca para ser percebida pelo outro lado sem eu influenciar, se eu não tenho a mínima noção de quem é aquele CPF? Ou seja, ou você começa a correr riscos aqui para frente, ou tudo vai se repetir. A não ser que você acredite num biscoitinho da sorte, ou algo desse tipo, que um dia vai dar certo. Ah, Dal Bosco, então se não deu na minha carreira é porque Deus não quis. Ainda você bota pôr nas costas de Deus. Né? Ou seja, você não faz o mínimo que tinha que ser feito. E você ainda terceiriza essa responsabilidade. Porque eu acredito muito, turma, que a vida não pode ser só isso daqui. 40 anos trabalhando. E vai mudar, porque a OMS, inclusive, prevê, a Organização Mundial de Saúde, que gradativamente, daqui para frente, a gente passará de 80 mil horas de trabalho, que dariam os seus 40 anos típicos, que até hoje eram trabalhados, e vai passar para 60 anos de trabalho. E aí muitos de vocês estão falando, pode pensar, caramba, Dalvos, eu já estava cansada, você quer me arrumar mais 20, 30 anos? Não é o Dal Bosco, é o OMS, porque a expectativa de vida está aumentando e cada vez mais difícil se aposentar. Ou seja, o que vai lhe fazer ir para um lado ou para o outro, requisitado ou não? E trabalhar a mesma coisa, porque os anos vão passar para todo mundo, igual. Mas por que você não ganha mais? Por que você não é mais valorizado? Por que você não tem mais oportunidades? Por que não é só uma questão financeira? Por que você não tem muito mais oportunidades caindo em você para você escolher? E aí sim exercer seu superpotencial. O que está lhe travando? Qual é seu bloqueio emocional? O que você está esperando para dar esse próximo passo? Porque eu não acredito que a gente tem que fazer como era antigamente, de ficar 40 anos trabalhando e aí morrer. Porque era assim. Você tinha ali, depois que se aposentava, tinha 3, 4, 5 anos e já era. Assim era a vida. Eu acredito numa outra versão. Eu acredito muito que a gente pode construir um legado muito maior. Só que o legado não dá para a gente construir pensando só no depois de morrer. Porque provavelmente vocês moram em alguma rua que tem o nome de alguém que vocês não sabem nem quem é. E muita gente quer deixar um legado para dar o nome a um ginásio no bairro da cidade natal, uma rua. Ou se eu perguntar para vocês se vocês sabem o nome dos seus pais, grande parte deve saber, né? A não ser que você é órfão e não conheça seus pais, correto? Seus avós, vocês sabem? Não vale, eu costumo brincar, né? Não vale falar, eu conheço a avó Dinda. Não sabe nem o nome da avó, né? A avó Dinda, né? Agora, se eu perguntar para vocês o nome dos seus bisavós, quem sabe aí? Quem levantou a mão pode ver que foi responsável pelo processo de cidadania italiana. Né? Daí sabe toda a árvore da família. Porque raramente alguém sabe os 8. Onde é que quero chegar com isso? Turma, daqui 2 gerações as pessoas estão cagando para quem a gente foi. Se nem os nossos familiares, se nem a gente sabe quem eles foram. Ou seja, o nosso próprio mundo só vai saber da gente pelo que a gente fez, não pelo nosso sonho. E por que eu faço essa brincadeira? Né? Que tem um grande fundo de verdade, mas que de maneira descontraída. Porque eu acredito muito que o nosso legado não é o depois. Nosso legado é a construção que a gente está fazendo agora. E o nosso legado, a nossa obra, é também a nossa marca pessoal. Porque a maneira como o mundo vê, é a maneira como o mundo sente. E a maneira como eu consigo transformar o outro e me transformar.
E isso precisa de um ajuste rápido em vocês, para vocês correrem o quanto antes começar essa jornada, porque talvez não vai dar tempo. Porque o fracassado usa aquela frase, né? Eu não tenho tempo, ano que vem eu começo. Né? 2025 você ia começar várias coisas, né? 25 você ia começar várias coisas fantásticas. E aí eu estou falando que a gente já está no mês 4. E aquela tal coisa você não começou. E quando a gente percebe isso, vai entender que às vezes não dá tempo pelo seguinte. Vocês estão vendo esse número que está aparecendo aí na tela? Estão vendo o número 75? Beleza? Joinha? Ok. Vamos fazer só uma dinâmica muito rápida. Pega esse 75, tá? E diminui da sua idade. Quem quiser botar lá no chat, para eu ver alguns números. Quem não quiser botar, tá tudo certo, mas grave o seu número pelo menos. Pega o 75 e diminui da sua idade. Vamos ver se eu tenho algumas contribuições aí. 19, 5, 3, 25, 38, 28, 16, 37, 30. Grave esse seu número. Por favor, grave esse seu número. Tá? 19, 23, 28. Beleza. Cada um tem o seu número. Joia? Agora você faz o seguinte. Pega esse seu número, o 45, o 29, o 23, o 30, o 16, o 12, e soma a 2025. Eu costumo dizer que quem é baby boomer e X é rápido, faz de cabeça. Né? Agora, o Z geralmente vai para o celular já. Que ano que está dando? Aquele seu número, aí, ó. Não, 2004 não pode. 2044, aí sim, show de bola. 2062, 2063. A Marcela está soltando um monte de balão ali. Também não entendi, eu acho que é inteligência artificial. Lhe compreendo, Marcelo, fica tranquila, já acontece nas melhores famílias. Acontece comigo também. 2041, beleza. Então, Bosco, que desgraça de data é essa? Né? 2068, parabéns, o ano da sua morte. Né? Daí, pessoal, como assim, Dal Bosco? Daqui a pouco amanhã o pessoal reclama para Silvana. Silvana, quem que é aquele animal que você chamou lá para, né, palestrar para a gente, fazer essa provocação? Não, não é o Dal Bosco que está falando, não. É o IBGE. Expectativa média atual de vida dos brasileiros, 75. Vai voltar a subir agora pós-pandemia, mas mesmo assim, o que tudo indica, se não descobrirem a pílula da eternidade, pessoal, em 3, 4 décadas não tem um que está nessa turma agora aqui, a gente compartilhando conhecimento. Homem, pior ainda, 72, o Santinho vai até antes. Né? O Brunão, que eu estou vendo agora aqui, ó, Bruno Penteado, também vai antes. Já era. Né? Mulher está um pouco melhor. Mulher no Brasil está com 79. Mas a gente não vai virar uma Okinawa no Japão com 89 anos, ou uma Blusone, que tive a oportunidade de morar, né, uma das 5 regiões do mundo que mais se vive. Eu faço estudos nessas regiões. A gente não vai ser tão longevo, tão centenário assim. Mas eu desejo que cada um que está aqui viva os seus 100 anos. Agora, aquela questão não é o quanto que se vive, né, mas a intensidade dentro disso. E a grande questão é, e se não der tempo? E se for antes? E aí você pega aquele primeiro número que deu lá, o seu 23, o seu 12, o seu 16, o seu 40. Que porcaria que você vai fazer da sua vida nesses próximos 20, 30, 15 anos que está dando no cálculo? Porque, sendo bem sincero para vocês, eu faço meu cálculo nos 75. Eu não vou me achar o super-homem, e claro que cuido da minha vida, para que assim alcance mais. Mas e se não for? Então, tudo que eu tenho que dar na minha marca, eu tenho que me empenhar, tudo que eu tenho para transformar na vida das pessoas. Né? Hoje, pessoal, estou numa sequência de eventos, mentorias, etc. Estou aqui com vocês, 100% presente, com a cabeça 100% aqui, porque eu entendo a minha missão. Vocês precisam entender a missão de vocês também e trazer ao mundo, trazer de forma visível, trazer de forma perceptível, por meio de uma plataforma que hoje vocês têm disponível. Plataforma digital da Albosco também, mas uma plataforma chamada marca pessoal. Uma estratégia de personal branding bem delineada aqui pode fazer com que vocês aí sim alcancem a tal da eternidade, né? Continuem vivos. Afinal, a gente só morre a partir do momento que ninguém mais falar da gente, seja bem ou mal. Ou seja, qual é o legado que vocês vão construir neste filme chamado vida
daqui para frente? Porque no final disso a gente já sabe, né? Já era. O que tem do outro lado não tem a mínima noção. Nunca encontrei alguém que foi e voltou para me contar, até mesmo porque se aparecer eu vou sair correndo, né? E espero que vocês corram comigo também. Agora, quando eu entendo essa questão de que, poxa, eu preciso viver uma experiência, né, de ter uma vida única aqui, enquanto eu ainda estou aqui, enquanto ainda dá tempo, eu tenho a clara noção do que significa a minha própria vida, do que significa a minha obra, do que significa a marca que eu quero marcar no mundo, a marca que eu quero impactar o mundo e do modo como eu quero ser memorável. Porque se eu falo de vida aqui para vocês, e a marca como sendo a plataforma para você ter algo muito mais prazeroso, vocês precisam entender que a vida ela pode ser muito rápida. A gente está vendo aí, talvez para alguns só vão ter os seus 10, 20, 30 anos. Então a vida ela é aquele sopro entre uma inspiração e uma respiração. Isso é vida, esse intervalo. Quando a gente nasce, a gente puxa, né? E depois a gente se vai com a última expiração. Então, quando eu preciso buscar vida, eu preciso buscar conhecimento. Quando eu preciso buscar vida, eu preciso buscar inspiração. Eu espero que tenha sido isso hoje aqui para vocês, uma forma de provocação, de instigar, para que vocês entendam a verdadeira marca que vocês querem deixar no mundo. Obrigado, turma. Estou aqui a pensar naquele momento, né? Tipo, eu já estava anotando aqui o buscar vida e tal. Com certeza, Ricardo, você gerou muitos insights de provocação. E puxões de orelha, porque acho que cada um aqui em algum momento se viu em alguma das, né, tuas falas, enfim. Eu queria, pessoal, abrir para perguntas, mas antes de abrir para perguntas, vão pensando aí, eu queria que o Ricardo Santin trouxesse a perspectiva dele. Então, o Ricardo já começou esse processo, né, Ricardo? De começar a construir o seu legado do hoje, né? A marca que você quer ser lembrado para os seus bisnetos, porque esse puxão de orelha todo mundo deve ter ouvido aqui. Então, contem um pouquinho de como foi esse processo, daqui a pouquinho a gente já abre aqui para as perguntas. Legal, pessoal. Boa noite. Bacana estar com vocês aqui, junto com o Dal Bosco, né? Fantástico, sempre dando um show aí, nos provocando, como sempre, né? Muito bom também ver figuras conhecidas aqui, o Motter, o Andrei e a Kátia, né? Lá do meu primeiro ano de Connect, que eu era bem ativo aqui. Troquei muito com vocês, então é muito legal mesmo. Esse é o processo, Silvana, realmente de construção da marca pessoal, né? Quando eu procurei o Dal Bosco, eu tive contato com ele através de uma masterclass em uma escola de negócios, e depois comecei a acompanhá-lo, segui-lo, né? E como ele mesmo falou, né, a gente compra do que a gente confia. Eu fui buscar mais informações sobre ele, tenho contato com pessoas que fizeram trabalho com ele também, fui buscar informações e me aproximei cada vez mais, e fechei um trabalho com ele que está sendo transformador na minha vida, realmente. E o Dal Bosco, ele é mão na massa, como ele mesmo diz, né? E provoca bastante. E nas primeiras sessões, ele já me disse, Santim, você vai sair daqui já com tarefas e você vai ver já a mudança na sua vida. E de cara ele me falou, vamos começar mostrando o que você vem fazendo errado. Então ele foca realmente de forma muito prática em nos provocar para ter movimento. E ele desde o começo falou, Santinho, marca pessoal vai doer, né? Porque você mexe com coisas que você não está acostumado e você mexe com coisas que você foi treinado, ou melhor, doutrinado a não fazer, né? Então, essa questão da exposição, a questão de ter disciplina realmente para seguir alguns caminhos. E quando ele me falou, quando nós chegamos porque ele trabalha com alguns eixos, né, algumas etapas. Quando chegamos no eixo de conteúdo, onde ele me disse assim, Santim, agora você vai começar a escrever todo dia conteúdo. E eu pensei, mas como? De que forma? Eu nem tenho material para isso, eu nem tenho conteúdo para isso. E o Dal Bosco disse aí que você se engana, né? Você vai começar a explorar muito mais isso, trazer a sua história de vida, trazer isso para uma narrativa de construção para impactar o outro lado, para gerar valor realmente. E eu comecei a fazer isso e começou a fluir realmente, né? Conectei histórias de vida, passagens, momentos de carreira,
conectei também com momentos da empresa onde eu trabalho, fui fazendo uma série bem diversificada de conteúdos e foi dando resultado, né? E ele também me falou que era necessário ter disciplina, consistência e constância, né? Porque a marca pessoal ela só fica se você segue realmente esse ritmo, né? E muitas vezes quando eu pensava em desistir ou ficar um pouco mais devagar, né, eu lembrava, poxa, por que você começou, né? Qual é o teu objetivo? Por que você está fazendo isso, né? Estou fazendo para mim realmente, né? E aí começam a aparecer oportunidades, começam a aparecer questões que antes não apareciam. Hoje, quando eu encontro pessoas, muitas delas não falam mais Santim da empresa tal, mas me cumprimentam e falam, poxa, eu vi o seu conteúdo de ontem, me impactou de um jeito, hein? Então, isso realmente é algo bacana, algo legal que a gente vai construindo. Comecei a receber também mais convites para palestras, para podcasts, né? E talvez não estou experimentando ainda muito mais por uma questão ainda de decisão pessoal. O próprio Dal Bosco fala muito isso, né? A gente vai fazendo escolhas. O mentor ele está aí para mostrar os caminhos, mas ele não faz tudo por nós, né? Eu também faço aí mentorias de carreira e liderança. E a gente sabe como isso funciona, vai muito da nossa decisão também de seguir alguns caminhos, ou esperar ou acelerar, né? Só não podemos deixar chegar no 75, né? Tem que acelerar antes. Mas é uma jornada de descoberta, de transformação, mas de muita realização, porque a gente aprende muito, contribui muito com o outro e a gente estuda ainda muito mais do que estudava antes, para poder ter essa visibilidade e poder realmente agregar para o outro lado, né? Então, agradeço muito o Dal Bosco, a parceria, né? A gente continua aí nos provocando e eu aprendendo muito com ele e com todos aí que eu venho trocando na rede também. Muito bacana. E foi bacana que até nosso bate-papo começou assim, né, Ricardo? Eu falei, nossa, você está se posicionando diferente. Me conta aí qual que é o bastidor. E aí que eu cheguei no Ricardo, que ele falou. Porque eu falei assim, os posts do antes e depois eram outros. A maneira, a recorrência e tudo mais. Falei, tem um investimento de tempo que era perceptível, né? E dessa construção de narrativa e storytelling. Então, muito bacana aí ver toda essa evolução e como marca mesmo o pessoal, né? Porque aqui acho que um cuidado importante quem tá, tem, né, é cuidar do sobrenome. Porque o problema do sobrenome, quando você está numa grande corporação, é que ela te abre portas. A partir do momento que você não está, quem é você na fila do pão, né? Então a gente fala muito disso, de cocriar e de construir essa perspectiva. Então, obrigada por ter aceito compartilhar, porque é na prática, né? A decisão tomada, o percurso como um todo, o processo de ser dolorido, porque requer investimento de tempo. Então, muito bacana aí você estar compartilhando com a gente. Eu queria estar abrindo o pessoal para algumas perguntas. Então, quem se sente à vontade, se quiser abrir aqui a câmera e o microfone. Silvana, eu já vou, como eu estava na hora da palestra e só consegui ver agora depois, eu acredito que teve uma ou duas observações no chat, não sei se você quer que eu comece por lá, Pode até ser. Uhum. porque daí até engrena o pessoal aí para quem quiser depois perguntar, mas eu consegui resgatar aqui, eu acredito que era Marcos. Isso, tá? Era o Marcos. Ele falava o seguinte, Dal Bosco, li recentemente que a geração Z se tornará uma das mais ricas economicamente, porque irão herdar dos pais ou avós o patrimônio que será deixado. Exatamente, meu caro. Pesquisas recentes acusam aí, geração Z vai ser a que mais vai botar dinheiro no bolso em função das gerações passadas. Porque quem é o Z? O Z, geralmente, ele é filho de X ou de Baby Boomer, ok? Tá? Pode até ser de Y, dos primeiros Y, e aí, né, numa gravidez precoce, vamos dizer assim. Mas, geralmente, de X e de Baby Boomer. E essas duas gerações eram as gerações que compraram todos os terrenos da cidade. Eram os latifundiários urbanos, né? Era a época que o pessoal trocava uma linha telefônica por terreno. O terreno custava até baixo. O telefone custava caro, né? Mas se a gente fosse olhar na perspectiva, o terreno era barato. Hoje em dia, mesmo que você morar numa cidadezinha que ninguém conhece, você não paga menos de 150, 200 mil reais num terreno razoável, vamos dizer assim. Tá? E ainda é capaz de ser no meio de um banhado. Agora, o que eu chamo de atenção aqui com relação à observação do Marcos? Será a geração com maior dinheiro de entrada,
pegarão a vida mais fácil com relação a isso. Por outro lado, tá? Grande parte não consegue nem pagar o aluguel do apartamento atual. Então, grande parte dos Zs são desorganizados financeiramente. E se não bastasse isso, não possuem uma organização financeira também. Então, vai ser uma grande, né, incógnita, porque eles possuem um alto custo de vida que, junto com uma desorganização financeira, vira mistura explosiva, é o galão de combustível e o fósforo, né? E aí não vai ter depois mais um MacGyver para solucionar. Quem lembra aí, né? Um MacGyver, um Chuck Norris para salvar eles num domingo maior. Não vai ter, porque os pais vão ter sido. Tá? Então, os Zs que terão um destaque positivo serão aqueles que sabem viver com 2 níveis da sua capacidade de vida abaixo, tá? E conseguem ter um bom planejamento financeiro para conseguir aproveitar isso lá na frente. Até mesmo porque muitos deles viverão até os seus 80 anos. Ou seja, eles, se forem bem organizados, eles têm a capacidade, eles têm a chance. Eles têm a chance, não quer dizer que vão ter a competência, mas eles terão a chance de chegar na terceira idade de forma muito light em termos de condições. Algo que Baby Boomer X e Y não. A gente está tudo com o nosso maior cagaço, concordam? Que é o que vai ser a nossa terceira idade. Porque o país não vai ter dinheiro para pagar. E aí quem vai pagar isso? Okay? Então, essa questão aqui, só respondendo mais a primeira questão. E já, segundo a observação dele, que ele falava que a geração Baby Boomer X não sabem ser influenciadores digitais, comparado aos milênios e o Z. Né? Então, como construir aqui uma conexão, né, com essa comunicação? Margos, a própria questão digital, de rede social, isso aí é só plataforma, é uma questão técnica de se aprender. Tá? Assim como o Z vai ter dificuldade de ir para um evento de happy hour e ver e falar cara a cara com uma pessoa. A Silvana trabalha na RH e sabe que muitos Zs não conseguem olhar pessoalmente no olho. E muitos até trazem os pais para fazer entrevista de emprego junto. Quem aqui já contratou já deve ter visto essa cena na sua frente. Ou seja, são mundos, né, diferentes hoje em dia, e o mais difícil, eu posso dizer, que é fazer eles aprenderem o mundo antigo. Agora, fazer com que você, X e Baby Boomer, saiba o jogo daqui, o jogo atual, isso não é difícil. É isso que eu faço todo dia. E grande parte do meu público é X e Baby Boomer, inclusive. E por que não é difícil? Porque a gente era faca nos dentes. A gente é a geração do comprometimento. Y, X, Baby Boomers, o comprometimento não é problema. Quando eles se invocam com um negócio para fazer na vida, eles vão entregar. Se a Silvana chegasse e pedisse, pessoal, tá dando um pepino que eu preciso da ajuda de vocês, tem como vocês ficarem até 10 da noite aqui numa ajuda no trabalho? Muitos X Baby Boomers que estão aqui nessa palestra online vão ficar com ela. Não tenho dúvida. Agora, se fosse a galera Alfa e Z, tenho minhas dúvidas quem vai ficar. Porque eles não veem a empresa como o fim da vida, o trabalho. O que está lá fora, depois das 18, também tem importância igual ou muito maior do que o que está dentro. Então, ou seja, é outra formatação social. Então, Marcos, finalizando, não se preocupe com relação a isso. Você tem muito mais valor, tem muito mais potencial do que você imagina que tem. Eu acho que você tem um super potencial que você não está nem perto aí, já deu de ver pela escrita ali, de nem perto de alcançar. Né? Que é quebrar essa objeção, quebrar esse preconceito e subir. Tá joia? O Rodrigo ergueu a mão. Rodrigo? Oi, gente, boa noite. Ambos, Ricardo, obrigado aí pela contribuição de vocês. Falando um pouco sobre gerar credibilidade, né? O Ricardo trouxe aí essa visão das pessoas já te conhecerem antes de estar num ambiente e tal. Como que a gente consegue se diferenciar hoje em dia diante de tanta produção, não diria artificial, mas não humanizada, né? Assim, para não entrar num padrão de talvez
charlatanismo ou ser considerado... Ou até mesmo de usar IA, né? E Então, assim, tem muita coisa sendo produzida dessa forma, sem que você tenha autoridade no tema. Como você não, como conseguir de fato se diferenciar para não ser visto como só mais um que está produzindo automaticamente, mas sem nem saber o que está sendo postado? Vejam só, pessoal, por que a gente quer virar uma marca? Uma marca pessoal ou uma marca corporativa? Concordo comigo que a gente só quer virar uma marca para se diferenciar entre os iguais, correto? Não faz o menor sentido eu criar uma marca se eu não quero me diferenciar da curva padrão, ou que eu chamo da curva mediana, né? Mistura de merda com mediano. Eu não quero ser um médio, um perfil médio, né? Eu quero me diferenciar, beleza. Senão eu seria um white label. O Santin entende muito lá na empresa white label, né? Uma marca branca, um OEM, ou seja, eu sou uma marca que forneço para uma montadora e a montadora bota, né, o selo dela. E aí me vende como X ou Y. Okay? Eu não quero ser marca branca. Então, quando eu faço o que os outros fazem, Rodrigo, o tudo igual, né, o conteúdo replicado, ou agora todo mundo com aquela fotinho por... a mesma coisa, a fotinho por IA, né? Já viram as aberrações? É um unicórnio voando sobre um trem em cima de um barril de cerveja. Umas coisas não dá nem para entender direito, por vezes, e o cara acha o máximo, que está abafando com aquela imagem. Pô, eu só apenas estou entrando em uma outra bolha que também não me diferencia. Eu só posso me diferenciar, Rodrigo, de duas maneiras. Eu só irei atrair pessoas, seja numa conversa, seja numa rede social, em dois eixos. Por tecnicidade, ou seja, eu produzo um conteúdo técnico que chama atenção e vem no público, ou por empatia de valores. Okay? Se eu publicar só conteúdo técnico, eu sou imitável, concorda? Qualquer um pode entender igual ou melhor do que eu, até menos, mas se expressar de uma maneira melhor com relação à questão técnica. Com relação à questão de empatia, eu tenho as minhas características. E se eu ficar produzindo só conteúdo, gerando essa conexão aí com o meu público-alvo, e lá vai, só aquele conteúdo geral, eu tenho muita identificação, mas, por outro lado, as pessoas não entendem o que eu faço. Onde é que está a sua diferenciação, Rodrigo? Quando existe uma estratégia, e é isso que trabalhei com o Santin, inclusive, onde você une a tecnicidade e as suas características. Quando a gente junta esses dois eixos aqui, eu me transformo numa marca única para atacar no mercado. Porque aí não tem como alguém ser igual. Não tem como alguém ser Rodrigo e ter uma técnica X e conectar isso aqui e levar como um conteúdo diferenciado, marcante, impactante. Então, lhe responder de forma agora objetiva no final é a técnica para solucionar isso entre tecnicidade e empatia de valores do seu público-alvo. Quando você junta esse casal, esse Romeu e Julieta aqui, o seu valor de mercado ele se transforma de uma maneira melhor, porque você passa a ajudar o outro lado. Agora, se eu preciso ser autoridade, eu preciso ser o cara mais pica no assunto, o cara mais foda tecnicamente, Rodrigo. Não. Autoridade não é o melhor tecnicamente. É o que é percebido como uma solução pelo público-alvo. Porque se a gente for esperar, vocês conhecem um monte de gênios, amigos, lá vai, estão tudo escondido dentro da caverna. Né? E o cara não é percebido porque não quer, o cara não sabe como fazer o passo para essa linha de frente. Então, a conquista por uma autoridade, ela depende de um fator fundamental, que eu juntar essa técnica e o público entender quem eu sou. Ao eu conectar, eu passo a gerar valor para o outro lado também de duas maneiras. Ou eu ensino eles com relação ao que eles não sabem, ou se eu acho que eu não sou tão bom ainda no que eu faço, mas quero começar a gerar algum valor para talvez ter algum retorno, basta eu começar a contar como eu vivi isso, como eu aprendi as coisas, como eu falhei com as coisas. E isso também tem a capacidade de atrair uma galera que vai se espelhar em você no sentido, pô, vou aprender com esse cara porque eu estou passando pela mesma situação. Está vendo que existem caminhos aqui de se fazer com que você sempre seja visto como um cara único? Porque não é o título da sua mentoria, o título aqui da sua palestra, o título lá que você bota apenas abaixo do seu nome no LinkedIn, que é o que lhe faz ser um cara mais fera ou não. Você pode pegar o título da palestra do Cortella, qual é a sua obra,
e botar na sua também amanhã? Pode. Se não está registrado isso no INPI, como marca, você pode. Me diz se o Rodrigo vai vender alguma coisa. Não vai, porque o pessoal quer o Cortella, não quer o Rodrigo. Assim como tem outras coisas que as pessoas querem o Rodrigo, não o Cortella. Está vendo que não basta a questão técnica, não basta a questão assunto. Aquela grande parte da galera que você vê fazendo o mais do mesmo estão só baseados ou nesse pilar ou nesse. Não consegue fazer essa conexão. Ficou claro? O Dal Bosco, para eu contribuir, teve um momento, a primeira vez que eu fui escrever sobre um conteúdo de mercado que eu achei, busquei um conteúdo e queria escrever sobre aquilo. E de repente eu encontrei alguém que tinha publicado já alguma coisa naquela linha. Aí eu recorri ao Dal Bosco, e agora? Alguém já escreveu. Ele me disse, Santim, você não precisa ser o tititi da internet, né? Você não tem que ser a primeira bola da vez. Agora, agrega alguma coisa em cima disso. O que que você viu nesse conteúdo que a outra pessoa não viu? O que que você aprendeu? Como é que você vai gerar valor para o outro lado? Então, muitas vezes a gente acaba travando nessas questões também. E muito bacana esse complemento do Santim, porque sabe qual é um erro que vocês cometem muito, pessoal? E claro, o Santim está falando aqui em conteúdo, mas não necessariamente você vai passar, a sua marca pessoal vai passar por uma estratégia ali da rede social ou de escrita todo dia. Depende de cada caso, tem que avaliar cada caso. É isso que eu faço no meu dia a dia. Mas a gente nunca foi ensinado, olha que desgraça, a gente nunca foi ensinado lá no nosso primário, no nosso ensino médio, nem na faculdade, a ensinar pessoas abaixo da gente. Eu era do quarto A, a gente nunca foi chamado para ensinar o 2B. Você depois era da oitava C. Alguém aqui foi ensinado para ensinar a sétima B? Raramente. Ou seja, a gente sempre tinha que convencer o colega de classe, que era disputa entre notas, ou então quem estava acima, que era o professor, ok? Que era a autoridade máxima. A gente não foi educado, e aí eu sou um crítico, né? E aí também como docente de várias instituições, sou um crítico dentro das próprias instituições de ensino, e seja um crítico também aqui dentro do Connect Executive Hub, também daqui para frente, né? E você, esse provocador para vocês, de que maneira a gente está estimulando esse para cima e esse para baixo? Porque por vezes as pessoas querem só chamar o presidente, o fulano e não sei o quê, etc. Mas tem um monte de gente para baixo que vocês poderiam escutar. Quantas vezes vocês chamaram um Z para palestrar, para escutar a versão do cara reclamando de vocês? Não quer dizer que eles estão com razão. Chama, vocês vão ver o pandemônio vai se transformar. A cabeça de vocês vai dar um nó, assim. Né? Até mesmo porque eu palestro para muitos Zs toda semana em empresas. Agora, onde que eu quero fazer a provocação que o Santinho falou? Quando a gente vai para uma expressividade digital, a gente quer falar só para impressionar nossos iguais, porque assim foi a nossa vida. Mas quem vai comprar de vocês é quem sabe menos do que vocês. Eu formo muitos profissionais que querem lançar suas mentorias, né, suas palestras também, que lá vai. Você só vai vender sua mentoria, sua palestra, sua consultoria, para quem sabe menos que você. Alguém sabe igual ou superior que você e comprar de você só se estiver ali modelando o seu trabalho, estiver imitando, lá vai. Mas você vende para quem está abaixo. Mas não, a gente quer muitas vezes entrar no clube do Bolinha, os meus amigos, eles têm que me ver e têm que me achar foda. Eles não têm um galo velho para lidar. Estão nem aí para vocês. Não é aquela galera que vai deixar oportunidades com vocês. Até mesmo porque se tivessem oportunidades, eles já tinham levado aí para o seu colo. As melhores oportunidades, para quem ainda não tem uma marca forte, mas as melhores oportunidades estão no público que nem sabe quem vocês são hoje. O Santinho está experimentando isso aí no último ano. Pessoas que nem imaginavam que iam se meter com ele começaram a vir na nossa jornada. Porque as pessoas que conheciam ele até então conheciam o executivo Santinho, ou o Santinho da empresa X. Mas não conheciam o Santinho mentor de carreira, o Santinho palestrante de liderança, o Santinho EEE. O Santinho uma possibilidade como executivo aqui para o meu CNPJ. O Santinho conselheiro. As pessoas estão conhecendo, não conheciam ele, estão conhecendo com uma marca, um patamar já superior. Ou seja, essas pessoas lhe respeitam mais, respeitam o seu tempo, respeitam o seu horário, respeitam o seu dinheiro.
As pessoas querem realmente andar com você. E não é aquele bando que só quer lhe sugar. Beleza? Tem uma última pergunta, e aí a provocação justamente vai ser a gente ir para as mini salas com algumas reflexões aqui do Ricardo, tá? Mas eu vou deixar primeiro responder uma do chat aqui também. Ricardo, deixa eu só resgatá-la, que eu acho que foi o Marcos que fez. Como que sugere a adequação do tipo de comunicação para as diferentes gerações? Marcos, primeiro passo, básico, tá? Primeiro passo, você entender o que tem valor para o outro lado. Eu estou falando isso em qualquer comunicação, seja no relacionamento amoroso, seja familiar, seja com seus filhos, tá? Seja intergeracional dentro da corporação, seja aqui no Connect Hub. O que interessa para o outro? Deixa eu ver agora na minha imagem. Está aparecendo Bruno Delgado, está aparecendo a Larissa Rotondo. Tá? Acredito que falei certo o nome dos dois, tá bom? Se não, me desculpe. Mas, pô, será que vocês sabem o que tem valor para a Larissa e o que tem valor para o Bruno? Porque ambos estão no mesmo hub. Mas será que é pelo mesmo motivo? Superficialmente vai parecer o mesmo. Não, quero fazer networking, lá vai. Mas se vocês fuçarem um pouquinho da vida, da essência de cada um dos dois ali tem uma expectativa diferente do que quer para a sua vida, para o seu plano de vida daqui para frente. Ou seja, se a Larissa tem um sonho X e o Bruno tem um sonho Y, como é que eu posso gerar valor para eles? E sendo de gerações distintas ou iguais, tudo começa para eu entender o outro lado. Este é o primeiro grande passo. Qual é o problema que o outro tem e que eu posso resolver? Bem diferente de ir na perspectiva de quem eu sou, olha como eu sou foda. E depois, no final, eu pergunto, qual é o seu problema? Qual é a doença que você tem? Imagina vocês irem no médico assim. Vocês vão ficar pé da vida. Pagam a consulta, o médico só fala das certificações dele, e lá no final, ó, daqui toma dipirona, faz isso, não sei o quê. Não, mas o senhor nem escutou o que eu tenho para reclamar? Não é o meu ombro que está doendo, é o joelho? Ah, não, mas vai assim também. Grande parte de vocês estão fazendo comunicação assim no mercado, infelizmente. Inverte o papel. Seja um médico daquele cliente. Entenda o problema dele, tá? Faça um diagnóstico dentro deste processo e depois remedia aí com a melhor solução, ok? Adri deu a mão. Adri? Obrigada, boa noite, pessoal. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada aos dois Ricardos. Está sendo muito proveitoso. Agora me veio assim, tipo, vou chamar isso de insight, porque eu achei meio simples, mas como eu não conheço o universo inteiro, então talvez o caminho para eu fazer a minha marca pessoal e me diferenciar seja eu entender qual é o tipo de solução que eu consigo prover e marcar o meu espaço em cima disso, porque provavelmente as pessoas que necessitam dessa solução vão acabar se conectando comigo. O caminho é esse, né? Porque pode parecer óbvio, mas você fala muito de entender o que tem valor para o outro. Na verdade, eu tenho que entender qual é o valor que eu agrego antes de mais nada. Né? Aí que está, Adriane, né? Adri, o que eu sugiro? Eu não sugiro e aí talvez seja até só um desalinhamento de palavra, tá? Mas eu não sugiro no começo pensar na solução para o cliente, ok? A solução em termos de produto, tá? Solução como produto. Por quê? Quando a gente ainda não tem uma marca expressiva, que não sei se é o seu caso, mas as oportunidades que nos chegam é muito limitada. Consequentemente, a nossa consciência para ver o que a gente pode oferecer também é limitada. Já que imagina, consciência isso é o muro, né? Até onde é que vai o tamanho do nosso universo? Até onde é que a nossa consciência permitir? E qual é o limite da nossa consciência? Não existe. Quanto mais eu expando a minha consciência, as minhas limitações elas vão indo para frente, eu vou botando esse muro lá para frente, vou vendo um campo que antes não existia. Então, antes de pensar na solução, eu penso, que desgraça de problema que os outros sofrem e que eu posso começar a ajudar a resolver. Essa foi a primeira inquietação, inclusive, do Santin, né? Porque o Santin, no começo, pensava com cabeça corporativa.
E depois ele viu assim, caramba, cara, eu sou muito melhor do que eu podia imaginar. Isso não é arrogância. Isso é espetacular, cara. Isso muda a vida da pessoa. Ele passa a se valorizar mais. E quando você começa a entender qual o problema que eu posso resolver, e eu começo a ajudar muita gente, ao princípio, diferente de como nós fomos educados. Nós, baby boomers X e Y, a gente era o quê? Retenha a informação, fique para você, não compartilhe. A gente vem da geração que aguenta isso, porque isso é diferencial competitivo. Só que hoje em dia, se você não for o contrário, já era. Hoje em dia, quem mais compartilha é quem mais cresce. Então, eu dou, mas muitos baby boomers X, principalmente, não querem doar, porque tinha cabeça de que eu tenho que cobrar. Então, tem dificuldade nesse no doar. Não é só porque não vieram do ambiente digital e tem dificuldade na rede social. Falo muito isso em outras palestras. Baby boomers de X, a grande dificuldade não é só porque não nasceram digitais, é porque a gente não foi ensinado a compartilhar. Quando a gente começa a perceber que eu gero valor e uma parcela começa a me retribuir, eles vão vir com diferentes perspectivas, porque eles que vão entender se você é autoridade, eles que vão começar a lhe apontar como eles estão percebendo que você soluciona o problema deles ou delas. E aí você molda as suas soluções em virtude de como você está direcionando eles. E, então, se você tem a técnica ali para daí se fazer, aí a gente começa a construir produzindo disso, aí é um oceano azul de oportunidades, das suas oportunidades, você começa a se tornar incomparável. A outra pessoa você pode ter até outros concorrentes que também oferecem X, Y, Z, mas as pessoas querem você, porque elas veem sentido em você. Tem, por vezes, termino palestra, tem pessoas, Dal Bosco, eu vendo as mesmas soluções que você, mas, pô, li seus livros, admiro você. Eu falei assim, a gente é concorrente. Eu falei, não, eu acho que a gente não é concorrente. Porque as pessoas compram você, eu acho que a pessoa, ela diz vender personal branding, mas ela não entendeu personal branding até hoje. Porque quem busca alguém personal branding, ela quer você, ela não quer o outro. Principalmente marca pessoal. Com certeza. Né? É uma relação de confiança e segurança. Então, Adri, finalizando, busque essa dupla, busque esses gêmeos, confiança e segurança transmitir para o outro lado. E o outro lado vai começar a lhe dar vários indícios. Ou seja, cuide da sua marca e a sua marca vai cuidar de você e boas coisas começam a acontecer. Perfeito, obrigada. Adorei.